professora Rafaela. Essa live que nós corajosamente, né, estamos enfrentando aí em temas novos. Nós separamos para falar de 3 temas centrais sobre o novo salário mínimo, não é verdade? Sobre a legislação que trata de algumas doenças, do sigilo de algumas doenças, e também do decreto, que é um marco legal trabalhista, que trouxe algumas alterações. Então, eu iria sugerir, Rafaela, se você me permite, que a gente comece pelo que é menor, pelo salário mínimo e pela lei do sigilo de dados das doenças, e para que a gente passe para um marco legal sem a preocupação desses 2 temas não terem sido abordados ainda. O que você acha? Então, eu gostei da sugestão com relação à nossa ordem cronológica de temas a abordarmos por aqui. E eu acredito que é interessante a gente começar pelo menor, né? Que é a medida provisória 1091, que trouxe um novo valor do salário mínimo. Eu tive uma expectativa que o salário mínimo viesse um pouquinho maior, né? Mas, infelizmente, como todos os anos, né, vamos ser justos, não é uma crítica a esse governo, é uma crítica que a gente já vem repetindo há anos aí. O salário mínimo, se nós fôssemos levar em consideração o que a Constituição Federal determina que ele possa custear, ele teria que ser aproximadamente R$6.000. Então, sim, nós temos aí uma janela de defasagem, né? Sem muito dúvida enorme. Mas uma coisa, Rafaela, que eu gostei dessa medida provisória foi que ela trouxe para nós, né, não é exatamente uma novidade, mas é uma informação sempre relevante, quanto é que custa, né, uma hora de trabalho, quanto é que custa um dia de trabalho, quanto é que custa um mês de trabalho, porque as pessoas muitas vezes elas visualizam esse valor, R$1.212, e imaginam que esse valor talvez seja muito caro para se pagar, porque o nosso país, infelizmente, não é um país altamente cheio de divisas financeiras para que isso seja leve, mas também é um valor, digamos assim, muito pequeno para quem recebe, haja vista os enormes aumentos e a inflação que voltou, infelizmente, a assolar nosso país, né? A gente vê que no papel a inflação ela é muito fora da realidade, né? Porque basta você ir no supermercado, num posto de gasolina, pagar uma conta de água, de luz, você vê que está totalmente fora da realidade. Então, o valor do salário mínimo, ou você paga as suas despesas, ou você paga a sua alimentação. É praticamente inviável, assim. É um valor muito baixo, né? Foi no valor de R$1.112. O anterior era um valor de R$1.100. Então, a gente teve um reajuste de pouco mais aí de 10%. Né? Está muito fora da realidade, de fato. Né? A gente teve reajustes, eu estava escutando hoje no noticiário, só da gasolina tem mais de 40%. Então, assim, está totalmente fora da realidade, de fato. Né? Isso a gente fala para a manutenção do básico, como a senhora bem colocou, na Constituição Federal, para abranger o que de fato diz a Constituição, não dá. Está totalmente fora da realidade. E como bem colocado, né, o valor da hora do empregado que ganha um salário mínimo, ela custa pouco mais de R$5, né? R$5,51. Então, é um valor muito baixo. E o dia de trabalho também, pouco mais de R$40. Então, a pessoa vai ter que trabalhar 8 horas diárias e ela vai receber R$40 pelo seu dia, né? Então, foi interessante realmente trazer para as pessoas terem noção, terem um parâmetro, de fato. Isso. E recordando aqui que a legislação que garante o aumento do salário mínimo não é igual para todas as categorias, né? Nós temos, por exemplo, né, servidores públicos tiveram aumentos aí entre 2% e 3% em geral, né? Mesmo os empregados públicos, a gente desconhece pelo menos alguém que receba só o salário mínimo, mas o aumento só existe obrigatoriamente para aquele que recebe um salário mínimo. Quem ganha 2 salários vai ganhar 2 salários com base no valor anterior, não necessariamente vai ter essa atualização, né? Às vezes a pessoa contratada esse ano, por exemplo, para ganhar 2 salários mínimos, seriam R$1.424. Ano que vem, quando aumentar o salário mínimo, essa pessoa pode continuar ganhando R$1.424, porque o salário mínimo só garante o aumento para quem ganha efetivamente o mínimo. Embora nós saibamos que quando aumenta o salário mínimo, tudo aumenta, porque embora não se vincule, juridicamente falando, por causa da súmula vinculante número 4, mas na prática, tudo se vincula ao salário mínimo no nosso país. Então, a gente tem esse problema também a enfrentar. E sobre a primeira lei, Rafaela,
que inaugurou aí o ano legislativo trabalhista para nós, né? Que foi essa norma aí do sigilo das doenças. Quais são suas impressões a respeito? Eu acredito que, assim, é muito importante a gente ter essa legislação tratando a respeito, porque, assim, na realidade, o que a gente vê? Né, que muitos empregados acabam sofrendo com demissões discriminatórias. Isso é uma realidade do nosso dia a dia. Então, a gente vê empregados, sim, sendo demitidos por situações discriminatórias, por serem portadores de vírus de HIV, por terem hanseníase, enfim, diversas outras doenças. Então, além disso, né, isso eu estou falando de cunho indenizatório, né, a possibilidade aqui de pleitear indenização a título de danos morais, mas também eu vejo com relação à utilização dos nossos dados. Hoje a gente fala que os dados é o novo petróleo, né? Os dados, com certeza. Na verdade, hoje são equiparados ao novo petróleo, justamente porque a indústria tecnológica hoje ela está por trás, tudo com base nos dados, né? Então, a forma de utilização desses dados, elas precisa ter uma proteção. Então, já começou com a LGPD, né, que realmente foi um marco muito importante aqui, que impactou diretamente na nossa relação de trabalho e que agora veio com um reflexo com essa nova legislação, trazendo a proteção, né, o sigilo de dados com relação a portadores de vírus do HIV, hanseníase, tuberculose e hepatopatias graves. Então, eu achei um marco muito importante, de fato. Precisava, sim, ter essa legislação com esse olhar de proteção com relação aos dados. Eu achei bastante assim, interessante que não era uma lei que era absolutamente necessária, porque a própria LGPD já tinha a proteção para o tratamento de dados sensíveis. Dado de saúde, sem dúvida, por expressa previsão da LGPD, é um dado sensível. Mas a questão indenizatória eu achei bastante interessante. Não que tivesse que prever a indenização, porque a própria lesão a direito da personalidade já é passível, né? Já é passível. Mas só o fato de ter dito no final dessa lei, né, que é a lei 14.289 desse ano, 2022, ter dito que se a informação for liberada ou compartilhada de modo doloso, né, de propósito, intencional, nós vamos ter uma indenização dobrada. E aí eu lanço o questionamento, e aqui sendo um pouquinho advogado do diabo, mas essa indenização vai ser aquela prevista na CLT, tabelada na CLT nova, a CLT da reforma trabalhista, ou vai ser uma indenização livre, entendida como nova? Né? Eu entendo como inconstitucional o tabelamento previsto do dano moral na consolidação das leis do trabalho. Eu entendo que o legislador não poderia estabelecer aquela base, dizer quanto vai ser a indenização, e sempre questiono por que uma pessoa que ganha mais é mais ofendida financeiramente do que uma pessoa que ganha menos. Né? Que não interessa, então, né? Até porque é uma indenização de cunho imaterial, né? Então, exatamente, imaterial. Com relação ao que você ganha, de fato. Isso. Com relação às doenças, né? Quando a gente fala de AIDS, de hanseníase, né? Para quem não lembra o que é hanseníase era o que antigamente se chamava pejorativamente como lepra. Isso, né? A hanseníase que deixa marcas físicas, né? E que deixa estigma social. Né? Nós temos as doenças hepáticas, além de serem ligadas ao consumo irrefreado de bebidas alcoólicas e, digamos assim, a maus costumes no trato pessoal, são doenças estigmatizantes. E a tuberculose, por ser contagiosa, é uma doença também que estigmatiza. Né? Mas não vamos confundir sigilo com a ausência de cuidado. É lógico que, por exemplo, nas profissões médicas, isso é motivo para que o profissional seja afastado, e a depender do problema de saúde que tenha, ele tem que, inclusive, não pode trabalhar. Né? Por exemplo, com tuberculose, não há como trabalhar. Então, a gente tem aí, o sigilo com relação à divulgação, mas o profissional de saúde tem a obrigação até legal de dizer o motivo da doença que ele possui, porque imagine um médico, um cirurgião, sem os cuidados, operando com HIV, ou até mesmo com tuberculose, operando pessoas, contaminando. Né? Um professor, né, coletiva, que tem contato aí com 200, 300, como eu, né, que já tive contato com 800 pessoas semanalmente, diferentes.
Então, imagine o grau de responsabilidade e crime de contágio, que também significa uma pessoa com uma doença infecto-contagiosa tem o dever, em algumas profissões, de declinar essa doença para o seu empregador, mas não tem obrigação de que todos fiquem sabendo. Né? Então, o empregador de posse, exatamente, de posse desse dado, ele deve tratá-lo com sigilo, com discrição. E mais, observe, eu não sei se você observou que a lei, que eu achei muito interessante essa previsão, além da própria informação da doença, as informações que levem à conclusão que a pessoa tem a doença também são sigilosas. É interessante, porque, de fato, tem algumas informações que, uma vez divulgadas, você chega à conclusão que a pessoa tem aquela doença, de fato. Né? E como a senhora bem colocou, não exime o cuidado, né? O fato de não divulgar dados. Eu acho que a não divulgação de dados, às vezes a gente pega e pensa, não, a pessoa com doença, a não divulgação de dados está ligada à área da saúde. Mas não necessariamente, né? A lei, ela trouxe a abrangência do sigilo, inclusive no ambiente de trabalho. E uma outra ponderação que eu acho interessante, que a senhora colocou, foi com relação à aplicação de penalidades, né, uma vez divulgados esses dados de forma intencional, não só a título de indenização por danos morais, que isso aí é indiscutível, independente da previsão, mas a aplicação em dobro de penalidades já previstas na LGPD. Né? Então, a gente vê, por exemplo, a possibilidade de aplicação de multa de 2% sobre o valor de faturamento ali anual, né? Tendo um limite ali na legislação. Aí você pode aplicar uma penalidade de 4%. É interessante, de fato, porque vai inibir que empresas façam isso e que tenham mais cuidado com os dados que ali circulam, né, daquele empregado naquela empresa. Talvez o empregado ele não tenha noção do quão perigoso né? Você está ali na empresa, então o empregador ele tem acesso aos seus dados desde o período de pré-contratação. Então você vai enviar um currículo, ele já tem acesso aos seus dados. Você vai pedir uma indicação, ele já tem acesso aos seus dados. Isso até o fim né, até o término do trabalho, né, do vínculo de trabalho. Então é muito importante a legislação, a LGPD especialmente, ela foi muito cirúrgica nesse ponto, sabe? Justamente para avisar, proteger o seu direito à intimidade, enfim, ao que você vai fazer com a sua privacidade, a sua liberdade, enfim. Foi muito importante. Exatamente. Então, essa lei, basicamente, ela veio para completar, né? Foi um plus a LGPD, né? Eu acredito, eu vejo dessa forma. Mas achei uma lei muito importante, assim, muito interessante. Eu vou aproveitar aqui o ensejo para dar um abraço nos colegas que estão entrando e mandando aí felicitações pela nossa live participando, e também parabenizar os alunos que passaram no AB e os amigos, né? Eu já vi aí algumas pessoas, professora, passei no AB, parabéns, Alessandra, Pedro, que também falou aí, parabéns a vocês todos os aprovados, e quem não logrou êxito, não desanime, a fila é para todos. Entre na fila e não saia dela. Se pegue com os livros, enxuga as lágrimas. Amanhã é o dia de começar tudo novamente, com mais força de vontade, com mais ânimo. Quem desiste é que é perdedor. Quem continua na batalha vai sempre vencer. Então, dou aí essa mensagem aí de alegria. E concordo com a Rafaela, né? As sanções da LGPD são sanções que tendem a ser cada vez mais aplicadas. A LGPD, sem dúvida, é uma lei que veio para ficar. E tanto veio para ficar que já está saindo leis menores como esta, que nós estamos comentando, que visa justamente regularizar algumas partes especiais da LGPD, agora dados médicos, que se aplica tanto ao setor público quanto ao setor privado. Lembrando que nenhuma doença, o empregado tem a obrigação de apresentar CID ao empregador. Né? A CID é colocada no atestado médico apenas com a permissão do paciente. Agora, é claro que a CID, em alguns momentos, tem que ser informada na questão previdenciária do INSS. Aí sim o empregador tem que exigir essa informação, porque sem essa informação o afastamento não sai. Mas uma vez recebida essa informação por força de tratamento legal, ele também tem o dever de guardar o sigilo em absoluto. E o sigilo envolve isso, inclusive os planos de saúde, que eventualmente lide, e terceiros, principalmente terceiros. Né? Os dados do empregado não podem ser compartilhados, salvo expressa autorização a esse respeito. E mesmo assim, questionável a autorização por causa da autonomia da vontade, que é mitigada no contrato trabalhista. Né? Eu costumo dizer que a única maneira segura de tratar dados de empregado é a autorização de lei. Então, fora da lei, eu não recomendo nada com os dados do empregado.
porque o risco para a empresa é absoluto. Não concorda comigo? Concordo, porque é questionável, né, essa autonomia da vontade, e até que ponto o empregado ele tinha ciência do que ele estava fazendo, dos riscos aos quais ele estava se submetendo, ele tinha plena convicção, enfim, é muito questionável, de fato, realmente eu também não indicaria. Inclusive, acho que é Jamila, colocou aqui, e eu achei interessante a ponderação dela com relação à possibilidade de indenização por danos morais na fase pré-contratual. Né? A gente vê também que alguns empregados deixam de ser contratados justamente por serem portadores desse tipo de doença, né? As doenças que a gente mencionou aqui, e que também é passível de indenização, com certeza. A doutora Jamila é presidente da Comissão Nacional de Direito do Trabalho da Associação Brasileira de Advogados. Né? É uma brilhante advogada, grande palestrante, acabou de lançar mais uma obra aí para nos premiar. Né? Ela, a doutora Bruna Bjork, que eu estou vendo aqui também, doutor Marcelo Carvalho, estamos sendo prestigiados pela nata da advocacia nacional. Pode ter certeza, muito me honra a presença de todos. Doutora Amanda também, brilhante fisioterapeuta, me ajudou muito durante meu Covid, agradeço, e aqui deixo um abraço para os colegas. E, encerrado aí essas duas legislações mais novas, vamos ao marco regulatório trabalhista infralegal, vamos chamar assim, ou o decreto 10.854 de 2021. Estamos aqui atualizados, gente, de novembro a janeiro. Veja quanta coisa já saiu de novembro a janeiro em matéria trabalhista. Então, vamos adentrar aí no marco regulatório, esse decreto que, digamos assim, foi tão turbulento a divulgação, e eu achei que era o fim do mundo, achei que estava mudando o planeta, que o direito do trabalho, mais uma vez, sofreu uma reviravolta enorme. É claro que houveram, né? Nós tivemos, mudanças, né? Algumas mas nada que também signifique uma subversão total, como alguns pregaram, né? Eu confesso que eu até fiquei muito preocupada, Rafaela. Eu achava que era uma nova reforma, né? De fato, isso, quando eu vi. A propaganda foi mil atos normativos condensados em 188 artigos. Eu disse, meu Deus, botei a mão na cabeça. Como assim, Como é que 1000 atos normativos podem virar 188 artigos sem prejuízos? Então, eu fiquei muito desconfiada inicialmente desse decreto e fiquei muito assim, assustada com a velocidade com que a coisa foi feita. Né? Se fez esse programa permanente de consolidação, simplificação, desburocratização das normas trabalhistas infralegais, nós nem sabemos ainda quem são essas pessoas que estão fazendo essa desburocratização, essa simplificação. Eu acho assim, assustador que isso esteja sendo feito sem que a gente possa participar, colaborar, nem que fosse um e-mail que a gente pudesse mandar uma sugestão. Me assusta quando o poder, né? E aí a presidência da República, e porque as normas trabalhistas só são feitas pela União, né? Me assusta muito essa falta de participação social, esse pouco apego à democracia que a gente acaba recebendo as normas de solavanco, né? Da noite para o dia, sem muita forma de participação, e depois vem os problemas, né, Rafa? As várias inconstitucionalidades. Ultimamente tem sido assim, né? A gente vem sendo pego assim, de surpresa. Algumas legislações muito positivas, outras a gente vê com bastante questionamento por trás, né? Esse decreto, eu acredito que ainda vai ser objeto de diversas discussões, porque a ideia, de fato, é uma ideia boa, né? De desburocratizar, de você simplificar. Quem atua aqui na área trabalhista sabe, assim, é uma loucura. Você vai fundamentar, você pega uma NR aqui, uma portaria, um decreto, a CLT. Então, não é só a CLT e a Constituição Federal e a aplicação subsidiária do CPC na relação processual. Você vê que tem muita legislação além disso. Então, a gente tem SUMA, tem OJ, tem convenções da OIT, tem decretos, normas regulamentares, enfim, circulares, notas técnicas, absurda, né? A quantidade de normas, e de fato muitas já estão em desuso, porque já estão ultrapassadas. Então, existia necessidade realmente de uma revisão, mas eu concordo contigo plenamente, assim, gênero, número e grau, que faltou essa participação, sabe, da população, entender
mais e escutar mais a população, né? Afinal de contas, eu acredito que empregado e empregador vem sofrendo muitos impactos ao longo dos anos, sabe? Desde a reforma trabalhista, a gente só vê alterações e virou uma bola de neve. Eu não falo só impacto para o empregado, não, mas para o empregador também. De fato, a gente vê, essa é a realidade. E a ideia do marco, de fato, ele é interessante, né? Você revisar mais de 1.000 atos, você vê que muitos decretos foram revogados, muitas portarias, enfim. Foram 34. Foram 34 decretos revogados. Todas as circulares, notas técnicas foram revogadas, todas. Então, a gente teve realmente uma limpeza. Você falou bem. Era uma confusão. E muita coisa revogada, né? Muita coisa sem sentido, muita coisa conflitante, que foi ficando e criando um monstro. Você está certa. De fato, e para quem atua aqui na área trabalhista, assim, é uma loucura. Porque, inclusive, para o próprio juiz, ele julgar ali, cada um tem um posicionamento diferente. Então, tem um embasamento diferente, assim, é uma loucura, realmente. E foi interessante você compilar tudo num decreto. Porém, questiona-se muito a forma como foi feita e a legalidade, né, desse decreto. Porque uma coisa é você compilar tudo e revisar o que já foi feito. Outra coisa é você simplesmente criar e alterar legislação por meio de um decreto. Eu acredito que isso é questionável e a gente teve, assim, alterações, parecem alterações sutis, mas que, no fundo, elas causam um grande impacto na relação de trabalho. Então, quando você para ler e começa a ver as alterações, primeiro que tem algumas informações complicantes, principalmente com relação ao ponto. Eu achei assim uma loucura. E outras, você vê que tem um impacto assim, diretamente na relação de trabalho. Então, enfim, eu acredito que vai ser objeto de muitos questionamentos aí pela frente. Eu queria pontuar, antes da gente entrar nessas alterações e aí assunto por assunto, né? Eu queria pontuar uma coisa. Primeiro, chamar a atenção de todos aqui, que nem tudo já está valendo, né? Esse decreto foi do dia 10 do 11, publicado dia 11 do 11. A maioria dos dispositivos ficou valendo 30 dias depois. Então, vamos colocar que eles estão valendo a partir aí de 11 de dezembro. Então, a grande maioria, salvo as normas sobre o programa de alimentação do trabalho, né, que são 18 meses, ficaram para serem definidas 18 meses depois. E também chamo a atenção de algumas coisas, principalmente em fiscalização e norma de segurança do trabalho, que vão valer depois de ato formal do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então tem que prestar atenção nisso, para que você não possa, para que as pessoas aí não se atrapalhem nessa questão da validade, porque quando uma lei vem, né, e está tudo valendo de uma vez, é mais fácil para nós, né? Mas a gente tem aí essas exceçõezinhas que vale a pena pontuar, para que a gente não possa perder esse timing aí. Sobre o que você pontuou sobre a mudança ser positiva, eu também acho que já passou do tempo das normas passarem por um processo de revisão. Mas eu sempre tenho receio de que essa revisão seja supressiva. Como vem, né? Ela venha somente para tentar tirar alguma coisa do que nós sabemos aqui, que o direito do trabalho tem natureza ou índole acumulativa. Está lá no artigo 7º. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, a ideia do legislador constitucional é ampliar, não restringir. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente em obediência ao princípio da legalidade estrita, né? Para se retirar direitos trabalhistas, precisa de lei. Né? No momento em que se está aí, os candidatos à presidência da República estão até debatendo revogar a reforma trabalhista. Sim. Então, eu costumo dizer, Rafa, que a gente tinha um direito de trabalho até 2017, passamos a ter um outro direito de trabalho depois da reforma trabalhista, uma outra dinâmica, e nós agora temos mais uma faceta dessa nova dinâmica com esse decreto, que é um aceno de que virão mais alterações. Mas eu não tenho a ingenuidade de achar que porque é ano eleitoral não serão mexidas, muita coisa será mexida ainda. E tem um estudo para a mini-reforma, né, aí que está por vir. Então, eu acredito que realmente foi só um ensaio para as alterações que vão vir pela frente. Agora, como a senhora bem colocou, assim, não existe direito aqui cumulativo, nem a gente vê alterações que venham em prol, né, do que deveria ser. Né? A gente vê que, de fato, muitos direitos estão sendo decepados
e outros alterados, assim, de uma forma, eu não sei nem explicar. Assim, não existe respeito ao que diz a própria Constituição, né? Imagine o restante, assim, realmente eu acredito que é só um ensaio. Então, eu acredito numa mini reforma, sim, e com muitas alterações pela frente. Bom, a Rafaela já tratou aí dos perigos dessa crítica da regulamentação por decretos e portarias de assuntos reservados à lei, e aí a gente faz aí a ponderação de que haverá muito questionamento sobre isso, sem dúvida, até porque a gente tem uma teoria de horizontal, né? Uma pirâmide normativa que está sendo violada em alguns pontos claramente. Então, a gente teve aí, o legislador tem avançado, eu não sei se vocês têm percebido, mas o legislador, eu costumo dizer que, para mim, a primeira lei que mais começou a avançar no que não deveria em matéria trabalhista, na minha opinião, não foi nem a reforma, né? Na minha opinião, a primeira norma que começou a botar o pezinho onde não deveria é justamente a lei que deveria ser o marco da internet. O marco da internet inaugurou uma feição normativa em que não só, antes só se desrespeitava a Constituição, agora ninguém mais quer saber de Constituição, nem da lei que existe, nem dos atos normativos, enfim, o legislador agora está se sentindo um adolescente enfrentando os pais. Né? Então a gente está passando por muita turbulência e sem saber direitinho como orientar nossos clientes. Eu costumo dizer que não adianta o legislador querer eliminar direitos da maneira errada, porque nós vamos criar mais passivo ainda. Então, a gente tem que realmente ter cautela. O número de demandas, com certeza, vai aumentar, sim, vai ser objeto de muitos questionamentos, de muitos debates, até o TST, enfim, que está até o STF, dependendo da matéria, né? Então, eu acredito que vai ser objeto de muita discussão. A gente viu até portaria, né, tratando sobre o que deveria ser tratado por meio do dia. Então, é realmente um absurdo. Assim, com relação ao decreto, de fato, o que eu achei interessante foi essa questão de separação de matérias, né? Por meio de... Ele consegue sintetizar, né? Unir todas as matérias referentes a, por exemplo, normas de segurança do trabalho. Então, para nós, advogados, quando a gente quer fazer uma consulta, é interessante, a gente já vai lá diretamente. Então, eu achei muito interessante essa questão de compilar e organizar, sabe? Não falo com relação à forma de elaboração, enfim, e as demais alterações, mas essa ideia de unir, de fato, foi interessante, e essa revisão também. Então, a gente vê que tem, falando sobre legislação trabalhista em relação ao trabalho e práticas públicas do trabalho, segurança e saúde do trabalho, então a gente vê que também um tópico referente a essa matéria, a inspeção do trabalho, procedimento de multas e recursos administrativos trabalhistas, convenções da OIT, profissões regulamentadas e normas administrativas. Então, basicamente, foi organizado dessa forma, e dentro de cada tópico desse estão o que estava disposto ali nas portarias, decretos, enfim, e demais normas infralegais. Então, eu achei bem interessante. E deixar claro que foram as portarias, as resoluções, as instruções normativas perderam a validade a partir do decreto. Então, assim, graças a Deus, a gente não precisa mais estar lendo aqueles milhares de portarias, milhares de instruções normativas, milhares. Então, realmente, foi 1.118 artigos. Isso facilitou muito a vida do advogado, sem dúvida. A separação temática também é muito bem-vinda e, de certa forma, até surpreendente, porque a gente não estava acostumado com essa capitulação típica de código, né? Parece um mini código. Realmente, eu falo assim, eu ia elaborar uma petição, meu Deus, você tem que buscar uma norma regulamentar, uma portaria, um decreto, enfim, cada coisa em um lugar, e você vê se estava atualizado, se tinha outro já no lugar, enfim, vigente. Era realmente uma loucura. Para quem atua aqui na área trabalhista, eu falo, olha, parabéns, porque você tem que estar atualizado. Não, nós trabalhistas somos guerreiros. Eu costumo dizer que depois de uma pessoa passar por uma pandemia, com aquelas medidas provisórias mensais, depois uma reforma, uma pandemia, leis esparsas, reforma dos atos normativos, a gente está preparado para tudo. Com certeza. Vamos começar, então. Vamos falar um pouquinho sobre o registro eletrônico de jornada, que eu acho que é fundamental que a gente trate.
Mande bala aí, quais foram suas impressões? Eu acho que é o mais polêmico, talvez. Eu acredito que é um dos pontos bem polêmicos que a gente tem aqui. O ponto que eu gostei foi com relação à inovação tecnológica, né, para registro da jornada. Isso, na verdade, é a concretização de algo que já pode ser praticado, já era para ser de prática, então já era praticado e que agora veio a ser regulamentado. Então, o registro de ponto, ele passa a não ser mais registrado somente com aquele ponto manual e o relógio convencional, mas ele passa a poder ser registrado por meio de celular, sistemas de computadores, enfim, por meio de aplicativos. Então, trouxe essa abrangência. E aí vem o ponto crítico, ao meu ver. Ele traz pontos que são pontos que podem ser praticados aqui e os que são proibidos. Dentre os proibidos, a gente vê a não alteração, né, e eliminação de dados do empregado. Então, a gente tem esse tipo de proibição, que de fato é muito positiva. A não permissão de marcação automática, isso tem as ressalvas depois que eu vou fazer, mas primeiro ele traz essa proibição, ou seja, aquele horário pré-determinado ali, teoricamente, ele é proibido. E a não exigência de prévia autorização para marcação de sobrejornada. Então, essas foram as proibições que mais me chamaram a atenção, porque, de fato, estão condizentes com o artigo 74 da CLT. Mas aí, depois, ele traz algumas exceções que fogem totalmente do que ele disse anteriormente. Então, ele prevê a pré-assinalação do período de repouso, ou seja, o empregado, na hora que ele for para o seu intervalo, ele não precisa bater o ponto ali, né? Ele não precisa registrar o ponto nem da saída, nem do retorno. O que eu acho um absurdo, porque, assim, sinceramente, quantos relatos eu escuto de supressão de intervalo intra-jornada? Isso aí é muito comum. Então, você simplesmente congelar um horário de entrada e saída daquele repouso, você não está tratando da realidade daquele trabalho ali, daquele empregado. Então, eu acredito que foge, inclusive, do que foi dito anteriormente no próprio decreto, né? Ele fala em um artigo e depois ele puxa essas exceções. E também a assinalação de ponto por exceção à jornada regular, que também já era algo que vinha previsto junto com uma reforma trabalhista, né, que é basicamente o empregado, ele não precisa mais registrar o ponto apenas em situações de alteração da sua jornada, ou seja, quando ele for ali, vai prestar hora extra, ele precisa registrar. Salvo, no geral, ele não precisa registrar. A gente já via essa previsão, né, junto com a reforma trabalhista, como eu mencionei, porém, tinha a exigência de previsão em acordo individual ou coletivo, ou mesmo em convenção coletiva. Né? A gente vê que muita jurisprudência não é favorável a essa situação, né, a essa situação excepcional, justamente porque vai de encontro ao próprio artigo 74 da CLT. Então, assim, eu achei informações extremamente conflitantes nessas situações excepcionais e que fogem da realidade, sabe? O empregado, ele vai ser totalmente lesado nessa situação, porque o empregador vai optar pelo quê? Lógico que ele vai optar, ao meu ver, tá certo? E via de regra, eu vejo que o empregador, ele vai optar, de fato, pelo congelamento do horário. Então, ele vai preferir, vai optar que o empregado ele só registre o ponto em situações excepcionais, né? Então, assim, não retrata a realidade da jornada de trabalho daquele empregado. Sim. Né? Eu achei os seus apontamentos perfeitos. Mas, assim, tem mais duas considerações a fazer a esse respeito. A primeira é a seguinte. A gente tem uma lei, né, que é a 13.874, de 2019, que autoriza tanto para assinalar o intervalo, ou seja, o empregado só bate quando entra e quando vai embora. O intervalo dele já está marcado como se ele tivesse gozado do intervalo, independentemente do que aconteceu de verdade. E também essa mesma lei prevê que pode ponto de exceção, ou seja, o cidadão só vai bater ponto quando ele se atrasar. Deixa eu reformular a frase que não vai fazer sentido. Só vai ter registro quando ele faltar, que aí ele faltou, aí vão registrar que ele faltou. Veja, não é ele, é o patrão que vai botar a falta. Observe. Ele vai colocar quando ele atrasar, ou seja, se ele chega atrasado, ele tem que marcar. E se ele chega adiantado e começa a trabalhar, ele não vai poder marcar. Veja bem. E quando ele fizer hora extra, aí eu vou perguntar, vocês já viram uma sirene tocar?
no horário de trabalho, toca sirene no final do horário de trabalho, agora vai começar a hora extra, vamos todo mundo bater o ponto. Isso não vai existir. Não existe isso, é surreal. Isso só vai defender uma coisa dessa dois tipos de pessoa, a louca e a cínica. Com a louca, a gente não pode dialogar. Porque gente doido, a gente não discute. O doido deixa o doido. Agora, o cínico é demais. Eu costumo dizer que a reforma trabalhista trouxe um presente, né? Antes, acima de 10 empregados, tinha que registrar o ponto. Sim. A reforma botou para 20 empregados. Ou seja, você tem poucas empresas que obrigatoriamente tem que ter registro de ponto. Porque a grande maioria tem menos de 20 empregados. Né? A grande maioria tem menos de 20. Principalmente hoje, que a tecnologia, o enxugamento, a terceirização. Então, aí que não vai ter mais de 20 mesmo. Segundo, mesmo tendo essa previsão normativa, lembre-se, né, lei da empregada doméstica, tem que ter o registro de ponto, mesmo só tendo um empregado. Olha uma exceção, maluca. Né? De fato, uma empresa de médio porte pode ter 19 empregados e não ter registro de ponto. A residência de uma família tem que ter de um empregado. Quer dizer, se alguém disser, né, que isso faz sentido, eu não sei o que é sentido mais. Não existe racionalidade nessas previsões normativas. Mas, pulando essa parte, a questão da pré-assinalação e da assinalação está em discussão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Sim. Pode ser que a lei seja considerada inválida. Aí eu vou dizer para você, vai ser maravilhoso para os empregados que estão em ponto de exceção se isso for declarado inconstitucional. Porque a empresa vai ficar simplesmente sem ponto. Realmente. Então, eu nunca recomendei ponto. O do intervalo ainda passa. Agora, o ponto por exceção, eu acho completamente incompatível com a lógica da legislação. Como é que você pode exigir um registro, uma apresentação de um ponto, se você permite que esse ponto não seja utilizado? Para mim, é uma incongruência em geral. Muito grande, inclusive no próprio decreto, porque inicialmente ele traz a vedação, a proibição, e depois ele traz a possibilidade. Então, é totalmente contraditório isso no mesmo dispositivo, assim, é absurdo. É absurdo. E eu acho interessante que liberou para todas as formas de registro, desde que não se mexa no registro e não se fraude. Aí eu gostaria de saber como é que vai ficar o coitado do fiscal. Como é que ele vai ter condição de averiguar todos os tipos de pontos que podem aparecer por aplicativo, por máquinas, até por leitura de corpo, de face? Como é que ele vai averiguar se isso está sendo fraudado ou não e se isso está sendo respeitado? Isso é uma coisa impossível de fiscalizar. Então, para mim, me parece que isso abriu uma caixa de Pandora. Você não exige mais que o relógio de ponto tenha nenhuma segurança. E o fiscal não está preparado para averiguar a segurança desse ponto. E o trabalhador, muito pior. Né, averiguar. Não tem como averiguar. Veja, se o cara está no ponto de exceção, ele nem sequer recebe o comprovante, porque ele não marca. Não. Então, como é que ele vai saber? Ele não sabe. Então, é bem complicado essa situação. Eu acho que nós vamos ter problemas na prática. Na teoria, tudo é possível. Na prática, nós sabemos que a situação tende a ter bastante problema, né? E a fiscalização, como disse, para mim, foi totalmente alijada. Não tem como fiscalizar, né, de fato. Realmente não tem como. Então, vai ficar... a Justiça do Trabalho vai ser o fiel da balança de horas extras e de jornada. Exatamente. E o empregado vai ficar refém de ter uma prova testemunhal ou algum outro tipo de prova que ele consiga demonstrar como é que era aquela jornada de trabalho dele, né? Porque na prática, via documental, não tem como. Não tem como, realmente. E também lembrando a questão da adequação LGPD, da questão do ponto biométrico. Na biometria, é um dado sensível. Né? Precisa de proteção também, realmente. Isso. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão da biometria, porque pode parecer uma bobagem o trabalhador ir lá e colocar o dedinho, mas ali, gente, é uma digital. É a digital dele, exatamente. É digitado dele, né? Isso é gravíssimo. E também os planos de saúde, né? Pelo menos assim, eu posso falar pelo menos do meu, a Unimed, que também fazia leitura da digital.
que eles retiraram todas as máquinas de leitura, pelo menos aonde eu passei. Sim. Não estão mais pedindo. Por quê? Porque isso é um dado sensível. Né? A leitura... a sua identidade, né? De fato, isso. A sua digital é única, né? Então, realmente é um dado único. É muito sensível. Exatamente. Então, assim, agora você tem uma adequação LGPD na medida em que isso foi, digamos assim, regularizado, vamos dizer, por essa previsão normativa, né? Então, achei que isso foi positivo porque agora tem base legal. É uma base legal mais firme, mais clara, vamos dizer assim, né? Sim, antes estava muito solto nos meios de possibilidades, né? E agora eu acho que, pelo menos essa questão da biometria, eu acho que foi bastante favorável. Perfeito. Bom, podemos, então, seguir para a mediação de conflitos coletivos? Sim. Que eu acho um tema interessante também. Gente, eu nem preciso dizer para vocês que mediar conflito coletivo sempre foi uma atribuição e uma ideia fomentada, né? A mediação, tanto no Ministério do Trabalho, né, nas delegacias regionais do trabalho, quanto também pelo Ministério Público, sempre foi em conflitos coletivos. Agora, me parece que o decreto quis dar uma indireta nos individuais. Sim. Aí eu fico pensando, como é que se pode mediar uma relação que é assimétrica? Porque uma coisa é você mediar duas partes iguais, empregador e sindicato, conflito coletivo. Outra empregado e empregador, estão em patamares diferentes. Como é que se pode mediar? E o pior, dizer que o objeto dessa mediação é título executivo extrajudicial. Bom, até onde eu me lembre, isso era matéria processual. Sim, portanto, não por meio de decreto. Ter lei. Atribuir não título executivo extrajudicial via decreto, me parece assim que forçaram um pouquinho a barra. O que você pensa aí? Eu acredito que sim, também. É justamente uma das situações polêmicas aqui, né? Que é você legislar por meio de decreto. Algo que não competiria aqui, de fato, ser tratada via decreto. Então, não tem como, realmente. É uma situação de desigualdade muito grande. Uma coisa é você estar com representantes, né, sindicais, você está ali com a entidade sindical que te representa e que tem uma força tamanha para aquilo, estando ali em pé de igualdade com os empregadores. Eu não vou entrar na questão do mérito da força do sindicato, que perdeu, enfim, após a reforma, mas, teoricamente, a gente vê ali uma linha, um pé de igualdade. Mas quando você pega o indivíduo, o empregado, sentar ali com a entidade sindical, discutindo matérias com o empregador, não existe igualdade aqui. De fato, né, o empregado é a parte deficiente, né, da situação. Então, e o Ministério também do Trabalho. Agora o Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS. Agora é MTPS. Todo dia muda o nome disso. Eu já estou me sentindo constrangida, porque toda hora eu falo errado. É Ministério do Trabalho, é Ministério do Trabalho e do Emprego, agora é Ministério do Trabalho e Previdência Social. Mas já veja, ficamos existe uma Ministério lei, do Trabalho, né? Agora sim. Existe uma norma que diz quais são as atribuições do Ministério do Trabalho e do Emprego. Como é que esse decreto vem e diz que a atribuição do Ministério do Trabalho e do Emprego mediar esses conflitos individuais se a legislação que diz quais são as atribuições não coloca essa atribuição para o Ministério? Veja que falta de compatibilidade de uma coisa com a outra. Veja, primeiro eu digo quais são as atribuições, depois eu digo como essas atribuições serão exercidas. Não o contrário. Perfeito. Eu te dou uma atribuição para depois dizer que você a tem. Então, eu também observei esse detalhe técnico que para mim é relevante, né? E essa questão aí, a gente tem, depois da reforma, a homologação dos acordos extrajudiciais. Mas veja, as partes fazem esse acordo extrajudicial e submetem ao judiciário. Na mediação, as partes fazem um acordo e as partes fazem um acordo através do mediador. O mediador não interfere, o mediador não olha a legalidade, o mediador ele apenas favorece o contato. Ele não interfere, é diferente do árbitro. Para que as partes cheguem num denominador comum. Exatamente. Por isso que eu também vejo. Exatamente. Isso, você falou bem, para que as partes cheguem no denominador comum. Por isso que eu também vejo que a mediação em conflitos individuais não dá. Não vejo realmente como essa mediação pode ser feita na prática. E acho absolutamente inconstitucional você colocar
o trabalhador para fazer um acordo extrajudicial no Ministério do Trabalho e do Emprego sem a participação do judiciário, com o título, virando título executivo extrajudicial. Quer dizer, é a nova, como é que chamava? Eu esqueci o nome agora. Como é que eram aquelas câmaras que eram para ser antes do ajuizamento trabalhista? Comissão de conciliação prévia. Sim, como se fosse um retorno das trevas da comissão de conciliação prévia. Agora colocando como a comissão o próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Exatamente. Vejo vai ter a com muita ressalva. Para mediar, né? Realmente. Isso. Realmente. Nos conflitos coletivos, não, aplaudo. É isso mesmo. Agora, nos individuais, realmente eu não tenho como endossar isso. Que bom que você concorda comigo. Estava preocupada, porque esse ponto foi um ponto assim, que muita gente discorda de mim, tá? A gente aqui não tem a verdade absoluta. Não, e realmente é muito questionável, mas eu acredito que um dos principais pontos aqui que a senhora colocou, que é bem interessante, é justamente porque a legislação do Ministério não traz essa atribuição. E o decreto trouxe uma nova atribuição, né, via decreto, né, de fato. Então, ao meu ver, não tem validade. Ao meu ver, não teria validade. Realmente, é uma das matérias que vai ser muito debatida aí daqui para frente. Justamente para análise dessa legalidade, né? Verdade. E vamos tratar, então, da terceirização nesses últimos minutinhos. Vamos. Já estamos em 19h51. Vamos ter que marcar uma parte 2. Vamos ter que ter uma parte 2. Teve muita coisa que alterou, mas não tem como falar numa live só, né, de fato. Mas o que eu vi aqui de interessante que eu gostaria de pontuar foi com relação à questão de verificação das fraudes, que é justamente o reconhecimento do vínculo daquele empregado com a tomadora de serviço. Né? Para quem não está entendendo, a terceirização existe uma tríade aqui, né? Uma relação em que existe um empregado que é contratado por uma empresa interposta e essa empresa interposta é contratada por uma empresa tomadora de serviço. Ou seja, o empregado ele vai prestar o seu serviço dentro da empresa tomadora de serviço, porém, ele é contratado pela empresa interposta. Então, ele está ali vinculado àquela empresa e ele está subordinado às regras daquela empresa. Enfim, todos os vínculos de emprego estão junto com aquela empresa. Só que a gente vê que em muitas situações existe uma fraude. Ou seja, aquele empregado, ao invés de ele estar vinculado com essa empresa interposta, ele está vinculado com a empresa tomadora de serviço. E aí, o que acontece? Com relação à fraude, eu vi aqui uma atualização que eu achei interessante. Parece muito sutil, mas, a meu ver, não é. Então, ela requer que seja reconhecida a subordinação jurídica. Ou seja, não existe mais aquela situação em que a gente vai comprovar uma subordinação direta e a pessoalidade, né? Ou seja, o empregado ele está ali exercendo as suas funções com pessoalidade, né, naquela empresa, não podendo ser substituído por um outro empregado, e ele está subordinado às ordens daquele empregador da empresa tomadora. Então, Perfeito. Não se exige mais só esses dois elementos. A subordinação jurídica, ele passa a exigir todos os elementos do vínculo empregatício. Né? Então, aqui a gente vê a necessidade de uma comprovação de uma subordinação direta, né? Ali habitual, né? Rotineira, só que reiterada aos poderes, eu até anotei aqui, diretivos, regulamentar e disciplinar do empregador. Então, o que ele coloca aqui? Não basta só a mera identificação do empregado na cadeira produtiva daquele empregador, né? Não basta ele estar ali usando só a ferramenta do trabalho do empregador. Exige-se a necessidade de comprovação dos demais elementos do vínculo de emprego. Então, eu achei essa mudança, parece sutil, mas na prática é uma grande mudança. Então, hoje, para a comprovação da fraude, eu acredito que fica um pouco mais complicado. E assim, eu além disso, ter estabelecido requisitos para a configuração de fraude que não estão na legislação, que aumentaram os requisitos, inclusive, não é atribuição de fiscal do trabalho fazer reconhecimento de vínculo. Perfeito, gente, olha, perfeito. Isso é uma questão que está sendo discutida no STF. Vínculo geral. Perfeito. Quanto mais vínculo com empresa de terceirização. Veja bem como é que o fiscal vai dizer que o contrato de prestação de serviço é inválido e reconhecer uma relação jurídica sem juiz, sem contraditório, sem nada. Que loucura é essa? A gente ainda está numa democracia. Né? O fiscal do trabalho
não é para isso. Não é papel. De fato, a gente precisa judicializar para comprovar a situação, para que o juiz assim venha a reconhecer, né? Essa fraude. Não é tão simples assim, né? De toda uma complexidade, de fato. E tudo isso sem contraditório. Veja, com que elementos um fiscal vai poder fazer uma averiguação dessa natureza? Se nós, às vezes, discutimos num processo de construção com várias testemunhas, documentos contraditórios, temos extrema dificuldade. Sim, então, andou mal o legislador quando mexeu na terceirização. Para mim, essa mexida na terceirização foi um desastre. Né? Tratou de temas que não deveria ter tratado, extrapolou em muito a atribuição, deu ao fiscal mais uma polêmica que vai atribuição, né? Absurda, que o fiscal mal tem tempo de fiscalizar o cumprimento das normas postas. Imagine fiscalizar situações de fato que exigem contraditória, ampla defesa, dilação probatória. Então, a gente realmente tem uma situação periclitante. Querida, infelizmente, a gente só está aí com mais 4 minutinhos de live, mas eu já queria deixar aqui o convite feito para que a gente retome esse assunto. Eu sei que o seu conteúdo está maravilhoso, suas colocações, eu estou aprendendo demais com essa live. Preciso que você volte para que a gente possa continuar discutindo esses temas. São 18 temas ao todo, né? A gente tratou de 2, não que a gente vai tratar de todos, mas de 2 não, de 3, né? Mas a gente precisa tratar de pelo menos mais uns 5, né? Que é o básico. Então, assim, eu acredito que a gente possa voltar uma nova live para a semana que vem. Vou ver aí a agenda da doutora Rafaela, se ela pode abrir mais um espacinho generosamente para mim. Amiga, eu agradeço de coração, mais uma vez, esse compartilhamento de ideias. Muito obrigada mesmo. Você é uma flor maravilhosa, super competente, super capaz, um motivo de orgulho para mim. Oh, meu Deus, eu que agradeço. Muito obrigada. Com certeza o convite está de pé. Vamos voltar aqui semana que vem para debatermos mais, né? Tem muita coisa importante aqui, interessante para a gente falar. Com certeza eu aprendo muito contigo. Acompanho, sou seguidora assídua, estou ali curtindo tudo, vendo tudo, analisando, olhando, lendo seus artigos, que eu gosto demais. Então, é um prazer para mim estar aqui. Na verdade, eu tenho muito que aprender e quero sempre estar por perto aqui para estar compartilhando e aprendendo. Então, vamos marcar a próxima live e com certeza eu vou estar aqui com o maior prazer. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Gente, vocês que assistiram a live e que passaram por aqui, muito obrigada. Um grande beijo para todos. Os colegas da Associação Brasileira de Advogados, os colegas da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, a nova gestão da OAB, todos que estiveram aí presentes e parabenizaram a live e colaboraram conosco. Muito obrigada. Vamos fazer a parte 2 semana que vem. Vamos divulgar aí um novo cartaz. Se Deus quiser, vamos esgotar aí esse decreto com tantas alterações interessantes. Muito obrigada a todos. Rafaela, boa noite. Muito obrigada, muito querida. Obrigada. Obrigada a todos. Um grande boa beijo. Noite. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.